terceira vara de infância e juventude da capital, que fica na regional de Madureira e Cascadura, que é uma amiga, é uma pessoa muito querida, enfim, muito bom tê-la aqui conosco, e ela vai falar sobre as reformas do ECA pela 3.509, que é uma lei que a gente já conversou muito no nosso encontro, e vou conversar de novo quando nós nos encontrarmos mais uma vez. Por favor, doutora Mônica. Pode ficar à vontade. Eu vou passar? Boa noite, você vai passar. Bom, boa noite para todos. Desculpa o atraso, né? Porque eu tive audiência e a chuva também, para mim, de Madureira para cá, demorou 2 horas de trânsito. Eu sou juíza da Vara de Infância e Juventude de Madureira, né? Terceira Vara da Infância e da Juventude da capital, desde o ano de 2007, portanto, já há 12 anos. E sou juíza há 22 anos do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, né? Já trabalhei com competência de infância em outras cidades sem ser a capital, tá? Para os habilitados, eu gostaria de dizer que quando se entra num processo de habilitação, vocês não estão assistidos por um advogado. O processo de habilitação não tem a exigência de ter assistência jurídica, né? Pode ter ou pode não ter. Então, se faz necessário que vocês leiam um pouco da legislação, para você entender como vai se dar o processo de adoção, o processo de perda do poder familiar, as etapas do processo, para quando chegar a ação de adoção em si, vocês já terem algum conhecimento processual, tá? Para vocês não ficarem em dúvida, para vocês saberem até na hora do perfil exatamente qual vai ser a opção de vocês, tá? Se vocês querem crianças sem sentença transitada em julgado, crianças que só têm suspensão, crianças que ainda estão com processo em grau de recurso. Então, tudo isso vocês devem ler bastante para saber tudo sobre o processo de adoção. Então, assim, a fase de habilitação, além de ser importante vocês lerem livros de psicologia, sobre adoção tardia, é necessário também que vocês tenham algum embasamento da lei, tá? Conheçam o Estatuto da Criança e Adolescente para tirar também todas as suas dúvidas e não deixar somente para acontecer isso na adoção, tá? Inclusive, eu recomendo a todos que na ação de adoção vocês sempre tenham ou advogado ou, para quem não é possível pagar advogado, que tenha assistência da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, tá? Mas que você não entre nesse processo sem alguém que entenda da lei, tá? E assistindo e informando, porque as pessoas que não fizeram direito não têm nenhuma obrigação realmente de conhecer a fundo as questões jurídicas. Então, é importante que no processo de adoção, não na habilitação, vocês tenham alguém que faça essa assistência jurídica. Bom, o Estatuto da Criança e Adolescente, ele é do ano de 1990. Ele veio depois da Constituição Federal, que era de 1988, e veio reformulando toda a matéria de infância. A gente tinha um Código de Menores bastante ultrapassado e quando veio o Estatuto foi uma reformulação geral, né? Vocês podem imaginar que antes de 1990 não existia nem Conselho Tutelar, não existia Conselho de Direito da Criança e do Adolescente Municipal, Estadual e Federal. Então houve uma revolução legislativa e o Estatuto trouxe muitas coisas novas. Bom, chegou no ano de 2009, de 90 para 2009, nós tivemos uma grande reformulação do Estatuto da Criança e Adolescente em matéria de adoção, né? E agora, no ano de 2017, nós tivemos outra grande reforma do Estatuto da Criança e Adolescente. Então, assim, a gente tem o Estatuto de 1990, o que foi reformado em 2009 e o que foi reformado em 2017, nessa matéria de infância, com muitas reformas e que é importante vocês saberem. Pode passar lá para a primeira. Bom, o que esta lei quis, a reforma de 2017, quis trazer, sobretudo, celeridade processual, diminuição do prazo do processo para que as ações de adoção fossem mais sérias. Então, essa lei veio trazendo diversas mudanças de prazo. A primeira mudança de prazo é essa do artigo 19, que dizia que a criança tinha que ser reavaliada, a criança que está acolhida, o adolescente que está acolhido, ele tinha a sua situação reavaliada de 6 em 6 meses. E veio o artigo 19, passou a dizer que o juiz, de 3
reavaliar aquela situação da criança acolhida. Então, o prazo caiu pela metade, era 6 meses e passou para 3 meses. A outra grande mudança foi que o máximo de período de acolhimento, que era de 24 meses, 2 anos, passou a ser de 18 meses. Aí, quem não entende da lei pergunta assim, mas o que acontece depois dos 18 meses? A gente joga a criança na rua? Não é isso. É que se a família, durante esses 18 meses, não teve condições de mudança e de ter a criança novamente em sua companhia, essa criança deve ser disponibilizada. Então, esse prazo, lá no parágrafo 2º, que era de 2 anos, passou a ser de 18 meses. Hoje, o período de acolhimento ficou inferior depois da Lei 13.509. Bom, e aí a gente tem um provimento do Conselho Nacional de Justiça que diz que o juiz tem que fazer, não sei se alguém já ouviu falar aqui, das audiências concentradas. Muitos já devem ter ouvido que todo mundo fala assim, depois da audiência concentrada recebe chamada de crianças aptas à adoção, que são essas reavaliações que o juiz faz. Então, de 6 em 6 meses tem que ter audiência e de 3 em 3 meses o juiz tem que reavaliar a situação dessa criança. Como é que a família, você dá algumas metas para aquela família. Se ela não cumpre, essa situação vai ser reavaliada. Então, é isso que a gente faz nas audiências. Ver se as metas que foram dadas foram cumpridas ou se não foram cumpridas. Vejam bem, quando a lei fala que o prazo máximo agora é de 18 meses, não precisa o juiz esperar os 18 meses para disponibilizar a criança, não é isso. 18 meses é o prazo máximo, não é o prazo mínimo. Então, há casos em que você vai disponibilizar antes. Exemplo, a criança foi encontrada na rua debaixo do viaduto. O juiz tem que esperar 18 meses para disponibilizar essa criança? Não há necessidade, né? Porque ninguém sabe nem qual vai ser a família para se fazer qualquer estudo, porque ela é de filiação ignorada. Então, não há necessidade de se esperar 18 meses. Então, é sempre 18 meses prazo máximo. Quando tem família, quando se está tentando fazer um trabalho com esta família, tá? Casos de abuso sexual grave, que ficou comprovado o abuso sexual, vai se esperar os 18 meses para quê? Ele vai deixar de ser um abusador? Não vai. Então, é um prazo que não vai ser esse prazo de 18 meses. Pode passar. Bom, continuando ainda no prazo de redução do prazo. Então, a gente já viu o que reduziu o prazo. O acolhimento deixou de ser 2 anos, passou para ser 18 meses. A reavaliação era de 6 meses, passou a ser para 3 meses. E as audiências continuam sendo de 6 meses, mas com decisão de 3 em 3 meses. Bom, aí continua a lei que fala assim, olha, a busca da família extensa tem que ser feita no prazo máximo de 90 dias, prorrogável pelo mesmo prazo. Então, qual o prazo máximo para se buscar a família extensa? 180 dias. Não é 18 meses, não é 2 anos, agora é só o quê? 180 dias. Na verdade, é 90. Ele só passa para 180 se o juiz, por decisão fundamentada, resolver prorrogar o prazo. Mas não necessariamente o juiz vai prorrogar esse prazo. Como é que estava na lei antigamente? Não tinha prazo. E essa busca pela família extensa podia ser ad eterno, né? Porque vai procurar a família na Paraíba, depois vai procurar a família na Bahia, vai procurar no Maranhão, demora já 4 anos e a criança está lá esperando. Então, agora temos um prazo, que é um prazo máximo de 90 dias. Novamente, eu vou voltar a dizer, não existe prazo mínimo, existe prazo máximo. O prazo máximo é de 90 dias. Bom, aí o detentor da guarda foi lá chamado pela equipe técnica para conhecer uma criança disponível para adoção. Feito o estágio de convivência, qual o prazo que ele tem para ingressar com esta ação de adoção? O prazo é de 15 dias. Não havia esse prazo. Agora o prazo é de 15 dias para propor ação de adoção. Esse prazo é um prazo muito pequeno, não há prazo estipulado na lei. Então, para quem está com assistência pela Defensoria Pública, vai ter um pouquinho de dificuldade, porque a Defensoria não costuma abarcar 15 dias para entrar com a ação de adoção. O prazo, inclusive, costuma ser maior. E a lei prevê que o prazo dessa guarda seja somente de quê? 15 dias para propor a ação de adoção. Não tinha prazo previsto antes na lei. Bom, serão cadastrados na adoção recém-nascidos e crianças acolhidas, não procurados por sua família no prazo de 30 dias a contar do acolhimento. Ora,
Como essas crianças vão ser disponibilizadas para adoção nesse prazo de 30 dias? Esse artigo, que é novo, que foi introduzido por essa lei, é para as crianças órfãs ou as crianças encontradas na rua de filiação ignorada. Ou seja, você não sabe quem é a família dessa criança, ou o pai e mãe é falecido, e a gente não tem como encontrar, não tem por onde procurar a família de origem. Então, os juízes do Fórum Nacional de Infância e Juventude fizeram um enunciado para explicar esse artigo, dizendo que esse caso é caso de pais ignorados ou órfãos com dados insuficientes que impossibilitem a busca pela família esquerda. Exemplo, criança encontrada debaixo da ponte. Qual o prazo que essa criança vai ser disponibilizada? 30 dias. Ela vai para o abrigo, vai aguardar 30 dias a disponibilidade, se vai aparecer algum parente ou não vai aparecer algum parente. Não aparecendo parente, vai certificar os 30 dias e disponibiliza a criança para adoção, tá? Porque, veja bem, pais ignorados, a gente tem como procurar família? Não. Pais órfãos cuja família a gente não tem notícia, né? Pai e mãe faleceu e não tem notícia de nenhum outro parente. Na verdade, esse prazo de 30 dias é um prazo quase que a criança fica de dormência dentro do abrigo ou na família acolhedora, porque não tem muito o que fazer, não tem muito o que procurar. A gente é que vai ser procurado por familiares. Se não formos procurados por familiares nesse prazo, deve o juiz fazer a disponibilidade da criança. Pode passar para o outro. Bom, outra redução de prazo foi no estágio de convivência. O estágio de convivência, agora, pela lei, fala que tem prazo máximo de 90 dias, podendo ser prorrogado por 180 dias. Antigamente não havia prazo máximo de estágio de convivência. Esse prazo, a meu ver, não foi muito bom, porque a gente tem o caso das adoções de adolescentes, que eu entendo que ela tem que ser maior do que 180 dias, porque são estágios de convivência mais complexos. Então, pela lei, não foi diferenciado o prazo da criança, do prazo do bebê e do prazo do adolescente. Ficou tudo 90 dias prorrogado por 90. Não foi feita diferenciação entre a idade das crianças. E, efetivamente, o estágio de convivência é diferente se você adotar uma criança de 1 ano ou um adolescente de 15 anos. Então, pode ser que 180 dias seja pouco para uma adoção, por exemplo, de adolescente. E também foi diminuído, foi fixado um prazo na lei máximo para os casos de adoção internacional. A lei dizia que o prazo mínimo era de 30 dias, mas não dava prazo máximo. Então, agora a lei veio dizendo, o mínimo vai continuar em 30, mas o prazo máximo para o estrangeiro ficar no país para a adoção da criança será de 45 dias, tá? Porque muitos juízes, às vezes, fixavam 90 dias, tinha um mínimo, mas não tinha um máximo. E aí o casal estrangeiro não tinha condição de ficar 90 dias, 180 dias fora do seu país, sem trabalhar. Então, a lei resolveu fazer essa redução para 45 dias. Pode passar. Vocês vejam que essa redução até agora da lei, salvo essa questão que eu falei do estágio de convivência para adolescentes, que eu acho 180 dias pouco, no modo geral, a lei foi positiva nas reduções dos prazos. Bom, aí vem também no artigo 47 o prazo para ação de adoção, que será de 120 dias, também prorrogável uma única vez, portanto o prazo máximo hoje seria de 240 dias para término do processo de adoção, tá? O prazo máximo seria de 240. Já tinha havido uma reforma anterior dizendo que o prazo máximo na ação de perda do poder familiar é de 120 dias. Então ficou 120 dias para ação de perda do poder familiar, 120 dias para adoção, também prorrogável por mais 120 dias. Bom, a outra coisa que a lei trouxe foi a prioridade para a adoção de crianças com deficiência, com doença crônica ou necessidades específicas de saúde, além de grupo de irmãos. Então, essa é uma sugestão que eu faço, que a maioria não sabe. Quando vocês vão entrar com processos de habilitação, se o perfil que vocês estão pleiteando é de crianças, adolescentes, com deficiência, a doença crônica ou necessidade específica de saúde ou grupo de irmãos, vocês podem fazer um pedido, uma petição, pedindo prioridade desse processo de habilitação, para que ele passe na frente
dos processos de habilitação de quem quer só beber. Tá? Muita gente não tem um processo, já devem ter ouvido falar da prioridade dos processos de idoso. Todo idoso tem prioridade de processo. Aqui a lei veio também estabelecendo essa prioridade. Então eu entendo que vocês podem pedir a prioridade processual nesses casos. Não vai ter no sistema do Tribunal de Justiça um link dessa prioridade, mas o juiz vai ter que ter controle para fazer essa prioridade. No caso, eu realmente faço, porque toda habilitação que eu recebo, na minha vara, não sei se é igual nos outros varas de infância, tem um questionário já colocando o perfil logo de entrada, que pode ser alterado. Você não está fixo, não é que você não possa mudar aquele perfil, mas é um perfil, pelo menos inicial, que aquela pessoa tem, e eu faço essa revisão dos processos para passar à frente os processos que têm um perfil maior. Por quê? Porque a gente tem, na verdade, 40 mil habilitados hoje no Cadastro Nacional de Adoção. Então, a fila do bebê é enorme e esses processos de habilitação não tem nenhuma necessidade de ser urgente porque a demora na fila é grande. Tá? O prazo é muito grande para pessoas que têm um perfil pequeno. Sobretudo com escolha de sexo e com escolha de cor. Porque tem gente que às vezes não faz muito bem a conta, né? E a gente fala assim, mas se eu escolher menino, vai demorar mais? Gente, é meio a meio, 50% homem, 50% mulher. O que vai acontecer se você vai escolher sexo? Você já está excluído dos outros 50%. Né? De cada 100 crianças que chegar, você vai estar excluído de 50% porque não vai ser do sexo que você colocou. Então, só a exclusão de sexo, só essa exclusão, já reduz em 50% o seu percentual de escolha. Tá? Aí você escolhe cor, aí vai reduzir mais 30, mais 40. Aí você coloca sem problema de saúde, vai reduzir mais 20. Até chegar nas filas que a gente vê, às vezes, 6, 7 anos para o perfil menina da cor branca. No caso de Niterói, talvez seja até maior esse tempo ainda. No caso de Niterói, no caso de São Gonçalo, um pouco menos. Artigo 101. Então, agora o Ministério Público, o Ministério Público tinha 30 dias para entrar com a ação de perda do poder familiar. Recebeu o relatório do abrigo ou da família acolhedora, dizendo que aquele caso esgotou todas as possibilidades daquela criança ficar em família. Ou porque a família desapareceu, ou porque a mãe, que era usuária de droga, largou o tratamento, ou porque a família não se empenhou, ou porque o próprio adolescente, se no caso de adolescente, se recusa a voltar para a família, e aí vem aquele relatório conclusivo. O Ministério Público tem um prazo de 15 dias para entrar com a ação de perda do poder familiar. A lei anterior era de 30 dias e agora esse prazo foi reduzido para 15 dias. É prazo máximo, não é mínimo, porque o MP pode entrar em 24 horas. O prazo máximo é aqueles 15 dias, pode passar. Bom, temos um outro prazo que foi ótimo, que caiu, que é esse do artigo 152, que eram os prazos. Aqui a gente tinha prazo em dobro para o Ministério Público, prazo em dobro para a Fazenda, prazo em dobro para a Defensoria Pública, e aí vem o Código de Processo Civil e ainda diz que esse prazo é contado em dia útil. Como no Brasil nós temos um monte de feriado, né? Natal, Carnaval, Semana Santa. Quando a gente conta esse prazo em dia útil e em dobro, imagina, esses 10 dias, em dobro já são 20. Esses 20 dias úteis, contados só em dias úteis, já são 2 meses. Então, o prazo demorava demais. E a lei veio dizendo que tanto o Ministério Público quanto a Fazenda não tem mais prazo em dobro. E o prazo, que é de 10 dias, não é mais contado em dia útil, é contado agora em dia corrido. Quem ficou com um prazo em dobro? Apenas a Defensoria Pública. Estou falando isso porque o que vai acontecer com os processos da Defensoria Pública? Só esse fato já vai fazer com que demore mais, porque eles têm prazo em dobro. Então, sempre o processo da Defensoria Pública vai demorar um pouco mais do que os demais, tá? A mãe e o pai estão para a Defensoria Pública, vai ter direito a quê? Prazo em dobro, vai demorar mais, né? Então, torçam para que, nos seus casos, pai e mãe estejam por advogado, porque anda mais rápido o processo. Bom, continuando. Tudo isso diminuição de prazo ainda que a gente está, hein? Porque tem outras mudanças. Prazo para o processo de habilitação passou a ser de... Não, isso daí é o prazo da DPF, desculpa. O prazo máximo para a conclusão do procedimento será de 120 dias. Caberá ao juiz, caso de notória inviabilidade e manutenção do poder familiar,
dirigir os esforços. Então, aqui houve a manutenção do prazo de 120 dias, que já tinha previsão antes, mantendo o mesmo prazo, mas teve essa inclusão da necessidade de preparação da criança para a família adotiva, ou seja, a criança não seja colocada imediatamente no caso de criança maior, porque no caso de bebê não entende nada mesmo, não tem que fazer grande preparação, mas no caso de uma criança grande, que seja feita essa preparação, né? Porque você vai comunicar à criança que os pais foram destituídos. Não dá para você, numa criança de 5, 6 anos, chamar um familiar, um estranho, no dia seguinte para apresentar como pretendente à adoção. Tem que fazer uma preparação. Pode passar. Sim, sim. Bom, redução de prazo. Vamos a outra redução de prazo. A habilitação passou a ter prazo, 120 dias. Não havia prazo. As varas da infância e da juventude estão cumprindo esse prazo? Acho que nenhuma, porque nós não temos equipe técnica para cumprir as habilitações no prazo de 120 dias. Então, está na lei, mas a falta de equipe técnica vai fazer com que as habilitações demorem mais de 120 dias. Por que as habilitações vão demorar mais de 120 dias? Porque, evidentemente, o juiz, que tendo menos equipe técnica, ele vai dar mais preferência ao quê? A perda do poder familiar e a adoção, e não a habilitação. Por que ele vai dar mais importância à perda do poder familiar e à adoção? Porque não adianta ele habilitar e não ter criança. Se ele habilita e não tem criança, o habilitado vai continuar o quê? Na fila, certo? E segundo, por uma questão óbvia, temos 40 mil em fila hoje. Precisamos aprovar vários habilitados no mesmo ano? Não. Então, na ordem de preferência, normalmente o juiz não vai dar a escolha pela habilitação, e sim pela adoção e pela perda do poder familiar, certo? Bom, continuando. Bom, agilização dos processos. Consultado e verificado a ausência... Já passou? 50. Pretendente habilitado do país, perfil compatível. O interessado manifesto pela adoção da criança ou adolescente inscrito no cadastro existente, será realizado encaminhamento da criança ou adolescente à adoção internacional. O que diz esse artigo 50? Isso que a gente falou da história da Abramis. O que diz o artigo 50? Como é que o juiz faz? Existe uma criança de 10 anos. Ele vai consultar o quê? O Cadastro Nacional de Adoção, para ver se tem alguém naquele perfil. Não tem ninguém naquele perfil. O que diz a lei? Que o juiz vai consultar o Cadastro de Adoção Internacional. Então, eu vou chamar a atenção para vocês o seguinte: vocês colocaram que querem uma criança de 5 a 9 anos. Menina, parda, de 5 a 9 anos. O juiz foi lá, a menina tem 9 anos e 7 meses. Vai aparecer você que colocou 5 a 9 anos? Não. Vai sair uma certidão. Não tem candidatos interessados nacional. O que o juiz tem que fazer? Procurar o cadastro internacional. Então, coloquem o perfil que vocês querem. Não adianta vocês colocarem um perfil e depois achar que vai ser consultado para um perfil de 1, 2 ou 3 anos a mais. Porque, pela lei, a regra é essa: consultou o cadastro. Não tem, vai para o internacional. Não tem, faz a busca ativa, que é a procura de pretendentes para aumentar o perfil que está no cadastro, né? Falo muito isso porque tem muita gente que às vezes bota 8 anos, aí você vai conversar e fala assim: não, mas eu chegaria até 10, mas botou no cadastro. Se não colocou, não tem como o juiz adivinhar. Gente, a gente não está falando no universo de 10 pessoas, a gente está falando no universo de 40 mil pessoas inscritas no CNA. É possível o juiz pegar o telefone para ligar um a um, para perguntar se aceita de 8 para 10? Com 40 mil no cadastro? É uma coisa totalmente impossível, não tem nem gente nem pessoal. A gente, inclusive, tem um problema muito grande com os perfis de habilitados, porque normalmente essas consultas são feitas no horário comercial. Qual é o horário comercial do fórum? De 11 às 6. Aí as pessoas também não atendem o telefone, porque estão no trabalho e só atendem o telefone à noite. Então, as chamadas são feitas de 11 às 18 horas. Tem que deixar um telefone celular, tem que deixar um e-mail. Tem gente que não deixa e-mail. Essa semana mesmo eu fui fazer uma consulta de cadastro, não tinha ninguém que tivesse com um e-mail dentro do cadastro. Não é possível que no século XXI ninguém tenha um e-mail, pelo amor de Deus. Um e-mail tem que ter.
Faz um e-mail público desses aí, de UOL, de qualquer um, mas botem lá o e-mail. Bom, tem também os que têm e-mail, mas não abrem e-mail. Também se tem e-mail, não abre o e-mail, sinto muito dizer. Vai ler um mês depois, porque eu não abri, eu só abro e-mail no dia 7 de cada mês. Aí realmente o negócio fica difícil. Porque o e-mail foi feito para abrir todo dia. Tem que ter um tempinho para ir lá abrir, dar uma olhada, tá? Eu faço muito, eu estou falando isso porque a minha vara faz muita chamada por e-mail. Quem me conhece sabe que eu mando e-mail 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, tem que ler, tá? Porque eu uso muito e-mail, chamada por e-mail mais rápido. Às vezes é muito mais rápido do que a consulta por telefone. Então, consultem os e-mails e coloquem os e-mails lá. WhatsApp, é de graça, gente. Pelo amor de Deus, leiam os WhatsApps também. O telefone tem WhatsApp. Você manda o WhatsApp, ninguém lê o WhatsApp. Aí você não sabe se a pessoa já trocou de telefone, se aquele WhatsApp da pessoa, tem que ler tudo isso. Bom, vamos para o artigo 151. Essa novidade total da lei, né? Que é a previsão de terceirização da equipe técnica. Por quê? Só no Rio de Janeiro que falta equipe técnica? Não, gente, a gente está até bem na fita, perto de Acre, Amapá, Roraima, Rondônia, Minas Gerais e a grande maioria dos estados da federação. Então, a falta de equipe técnica é geral. Falta assistente social e psicólogo em tudo quanto é estado da federação. O que a lei veio dizendo? Olha, se falta equipe técnica, se não tem condição de fazer concurso por causa da lei de responsabilidade fiscal, então vocês podem fazer contratação de terceirizado, tá? Pagando as chamadas perícias. Não sei se alguém aqui já trabalhou com sistema de perícia em habilitação, que são períodos de serviço social e psicologia que são pagos pelo Tribunal de Justiça. Então, eles fazem a perícia e recebem do Tribunal de Justiça depois, tá? Sai mais barato do que um concursado, mas evidentemente que a equipe técnica não gosta nada disso, porque não está havendo concurso, né? Então, a gente está naquela coisa. O ideal seria concurso? Seria. Como fazer concurso se você já está no teto da lei de responsabilidade fiscal? Também não pode fazer. Então, é um problema sério. No Rio de Janeiro, então, com a questão da intervenção, foi proibido o concurso por um bom período, em razão da intervenção, né, do Estado. Vamos, volta lá. Artigo 157. Recebida a petição inicial, esse é um artigo ruim, tá? Eu entendo como ruim. A gente, inclusive, fez um enunciado no Fórum de Juízes para tentar salvar esse artigo, porque diz o seguinte: você recebeu, o abrigo fez aquele estudo, legal. O Ministério Público teve 15 dias para entrar com a ação. 15 dias. E aí diz a lei que o juiz, quando recebe a inicial, olha, o MP fez 15 dias, no máximo, pode ser em 48 horas. O juiz recebeu a inicial, tem que mandar fazer um novo estudo, que é o que diz a lei. Recebida a inicial de ofício, o juiz deve fazer novo estudo. Gente, o estudo só tem 15 dias. Você vai usar a sua equipe técnica para fazer novo estudo, um negócio que já fez 15 dias depois? Então, a gente teve uma reunião dos juízes de infância e aprovamos esse enunciado que diz o seguinte: no recebimento da petição inicial da ação de perda do poder familiar, caso os estudos técnicos sejam recentes, o juiz poderá analisar a conveniência da realização de novos estudos após a resposta do réu. Então, depois da resposta do réu, se necessário for, o juiz pode mandar fazer outro estudo. Por quê? Porque o MP pode entrar com a ação e simplesmente a mãe e o pai dizer: tá, concordo, foi feito um estudo à toa. Porque o estudo já estava feito. Você, antes de citar a mãe e o pai, a gente já fez um novo estudo, né? E também a mãe e o pai podem não ser localizados. E aí, se não é localizado, não tem estudo que se faça consumido. Então, é uma outra coisa que às vezes se ocupa a equipe técnica com estudo que não tem nenhuma relevância. 158. Bom, esse foi ótimo. A grande maioria, não digo a maioria, mas uma boa parte dos processos, mãe e pai estão no local incerto e não sabidos, desaparecidos. No início do processo estava aparecido, mas em 2 meses sumiram. Ninguém sabe onde está a mãe, ninguém sabe onde está o pai, ninguém sabe onde está ninguém. Bom, aí diz a lei que quando não se sabe onde está a mãe e o pai, tem que fazer uma citação por edital, no Diário Oficial. A citação no Diário Oficial era publicada por 3 vezes. O prazo era em dobro, ainda contava em dia útil. Então, olha só como é que era isso daqui.
Agora, o prazo passou a ser 10 dias, não tem mais prazo em dobro. A publicação é uma publicação única, não é mais a publicação em 3 dias. Dispensando o ofício, não sei se alguém já viu aqui os processos de adoção, que tinha aqueles ofícios para o TRE, para Receita, para Light, para Ampla, para Oi, para Claro, para Vivo, para não sei quanto. Até todo mundo responder esses ofícios todos e até sair mandado para citar o pai nesses endereços, o processo demorava 10 anos. Então, agora a lei diz que é uma vez só a publicação do edital, é 10 dias e não precisa mandar nenhum ofício para saber onde está pai e mãe. Bom, continuando. Se não for contestado o pedido, o Ministério Público e a defesa, vai ter 5 dias, se não for contestado o pedido, tiver sido concluído o estudo social, a perícia realizada por equipe interprofissional multidisciplinar, a autoridade judiciária dará vista dos autos ao Ministério Público 5 dias, salvo quando este for requerente, e decidirá igual prazo. O que diz esse artigo? Quando os pais estão sumidos, desaparecidos, ninguém sabe o endereço, dizia a lei anterior que o juiz tinha que marcar audiência. Para que o juiz vai marcar audiência com o sumido? Vocês querem me dizer? O sumido está sumido, ele vai comparecer à audiência? Não. Mas era obrigatório marcar audiência de instrução e julgamento, mesmo quando os pais estavam desaparecidos ou quando os pais não contestaram o pedido. Foi feita uma ação. Os pais não apareceram para fazer a sua defesa. Foram localizados, mas não apareceram para fazer a sua defesa. É necessário que a gente faça uma audiência para ouvir os pais, para saber por que eles não fizeram a sua defesa? Não, a lei diz agora que no caso dos pedidos não contestados, seja na forma de ausente ou seja na forma de presente, mas que não fez a sua defesa, não é mais necessária a audiência. Então, o juiz já pode dar sentença, ouvido o Ministério Público já pode dar sentença. Não imaginam como isso reduziu o número de audiências, porque era marcado um número de audiências imensa, que não tinha nenhuma necessidade de se fazer e ocupava a pauta. Quando ocupa a pauta de audiência, o que acontece? Atrasa a perda do poder familiar dos outros casos, atrasa a adoção dos outros casos, atrasa todos os processos da vara. Continuando. Agilização de procedimento. O procedimento agora, pelo artigo 162, ele é oral. O Ministério Público, olha só, o parecer técnico pode ser feito oral, colhendo oralmente o parecer técnico que está ali. O Ministério Público pode, falar 20 minutos, prorrogado por mais 10, fazer alegações finais orais. A defesa pode fazer alegações finais oral. A decisão será proferida em audiência ou em 5 dias. O juiz pode levar o processo para casa, mas tem que devolver em 5 dias, designando data para a sua leitura. Então, isso também reduziu o prazo, porque hoje o procedimento foi feito bastante oral. Bom, quando o procedimento de instituição do poder familiar foi iniciado pelo Ministério Público, não precisa mais nomear curador especial. Então, antigamente, tinha uma briga se a criança e o adolescente tinha que ter defensor, ou se tinha que defensor só para os pais. Teve uma época que se nomeava um defensor para os pais, outro defensor para a criança. A gente está cheio de defensor para ter que fazer isso, imagina, porque o defensor da criança não podia ser o mesmo defensor do pai e da mãe. Então, para cada processo, se mãe e pai estavam brigados, um defensor para a mãe e um para o pai, e mais um para a criança. Então, 3 defensores. Vocês podem imaginar aqui no Amapá, na Roraima, em Amazônia, no Acre, vai ter esses defensores todos aguardando na audiência para fazer isso. Então, a lei dispensou agora, no caso de criança e adolescente, não precisa nomear advogado para isso, tá? Só para os pais, tá? Porque diz a lei que o Ministério Público já está aí na defesa do direito das crianças. Então, como o MP está ali na defesa dos direitos do criança, não precisa ter mais um advogado para a criança. Bom, direito das mães e adolescentes. A lei também prevê a possibilidade, no caso de mãe e adolescente, dela ser acolhida juntamente com seu filho, sem separação. Então, no caso de uma menina de 15 anos que esteja em risco, que esteja grávida, ela vai ser acolhida num abrigo e a criança vai ser acolhida no mesmo abrigo que ela. Não vai separar mãe e filho, também por causa da questão da amamentação, uma questão óbvia, né? E a mãe adolescente será
assistida por uma equipe especializada em gravidez e infanto-juvenil. Tá. Bom, vamos à outra parte. A lei é grande, né? Mas estou dando apanhado. Apadrinhamento. Apadrinhamento. A lei prevê duas espécies de padrinhamento: o financeiro e o afetivo. O financeiro pode ser, inclusive, ser feito por pessoa jurídica, pessoa física ou pessoa jurídica. E o afetivo, que é, no meu caso da minha vara, sair aos finais de semana com pernoite, no mínimo de 15 dias com a criança. Eu não aceito apadrinhamento de festa de final de ano, embora eu saiba que tem algumas varas que o façam. Na minha vara, o apadrinhamento é fixo. Bom, a lei teve uma bomba, né, que foi o parágrafo 2º, que diz que pessoas que estão inscritas no Cadastro Nacional de Adoção, botei em vermelho, não podem apadrinhar. Se elas estão habilitadas para adoção, elas não podem ser padrinhos. A maioria dos juízes não tem consenso, mas a maioria dos juízes não concorda com isso, achando que se a pessoa está habilitada para adoção, não há impedimento do apadrinhamento, porque ela já fez um estudo social, um estudo psicológico, se ela está apta para o mais, que é adotar, que ela também estaria apta para o menos, que seria apadrinhar. Então, também temos enunciado dos juízes de infância, admitindo que pessoas inscritas no Cadastro Nacional de Adoção, em respeito ao princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, da máxima efetividade dos direitos fundamentais, poderão participar dos programas de apadrinhamento, desde que sua participação não implique em ofensa ao princípio de isonomia e burla aos respectivos cadastros. Eu também gostaria de dizer que, quando é feito o parágrafo 2º, a lei faz essa impossibilidade de apadrinhamento das pessoas inscritas no CNA, ela nem ressalva que é somente o afetivo. Então, ainda fica a dúvida se o habilitado à adoção não pode ser um apadrinhamento financeiro, que não tem nada a ver. Né? Você, como habilitado no Cadastro Nacional, não pode pagar um curso de inglês para um garoto de 15 anos dentro do abrigo? Não havia nenhuma lógica disso. Então, na verdade, a maioria dos juízes de infância estão permitindo esse apadrinhamento. Não é pacífico, tá? Porque esse enunciado é só uma referência, não é obrigatório o seu cumprimento. Pode passar. Bom, aí fica também aquela dúvida do habilitado. Gente, estou 40 mil em fila. Será que não vai ter gente que vai resolver apadrinhar aquela criança lindinha de 1 ano que está lá no abrigo, para depois alegar que a criança tem vínculo e furar a fila do cadastro? Então, veio a lei e disse: quais são as crianças que vão para o apadrinhamento? Aquela que tem remota possibilidade de reinserção familiar ou em colocação em família adotiva. No caso do Rio de Janeiro, só os adolescentes e crianças com problemas graves de saúde. Alguns locais ainda tem criança de 10, 11 anos, mas no Rio praticamente de 12 anos em diante, ou crianças com problemas graves de saúde. Eu tenho criança de 8 anos com problema grave de saúde que está no apadrinhamento, caso de hidrocefalia, mas são exceções também, a grande maioria é em razão da questão de idade. Uma outra coisa interessante que a lei disse foi o seguinte: olha, judiciário, não é você que vai executar o programa de apadrinhamento, porque na verdade o judiciário que vem fazendo isso. Ele vem dizendo assim: olha, a organização da sociedade civil pode fazer a execução desses programas de apadrinhamento. Então, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente pode ter uma lei municipal prevendo o apadrinhamento, que uma ONG, que a Secretaria de Assistência Social e outros órgãos possam fazer o apadrinhamento e que não fique somente no judiciário. Porque o objetivo no judiciário, como diz o parágrafo 5º, é apoio e não execução do projeto. Por que a gente deveria só apoiar e não executar? Porque o parágrafo 6º fala, no caso de irregularidade, quem é que vai condenar, fiscalizar, proibir, coibir? O judiciário. Então é muito complicado o próprio judiciário executar e o próprio judiciário fiscalizar e fazer a apreciação do projeto. Então o ideal realmente é que a gente no futuro parta para as ONGs fazer o projeto de apadrinhamento para poder o judiciário ficar só nessa função, que é a função do parágrafo 6º. Se ocorrer violação das regras de apadrinhamento, os responsáveis pelo programa e pelo serviço de acolhimento deverão imediatamente notificar a autoridade judiciária competente, que vai tomar as providências cabíveis, né?
Então, o judiciário fica o dono da bola, faz o projeto, executa o projeto, fiscaliza o projeto, ainda faz a condenação, fica muito difícil, né? Porque é totalmente imparcial para fazer tudo isso. Bom, outra coisa interessante teve na lei, direitos previdenciários. Então, a primeira coisa foi o artigo 391, prever a estabilidade para o empregado adotante, porque só previa para o empregado gestante. Agora tem previsão também para o empregado adotante. A outra questão é que a licença maternidade só era prevista para criança, não era prevista para adolescente. E aí o artigo 392 veio e colocou também a questão do adolescente. E a questão da amamentação também teve provisão de amamentação para casos de adoção. Todos esses 3 artigos são da CLT. Eu sempre vejo um monte de habilitado confuso com isso, quando ele não é seletista, quando ele é estatutário. Quando ele é estatutário, ele tem que observar as regras de seu estatuto, que é diferente. Então, Estatuto de São Gonçalo, que eu sei, parece que é 30 dias só, uma coisa muito pequena, não vai conseguir, a não ser com ação judicial, tá? Ação judicial, você pode tentar fazer uma analogia, pedir o uso de analogia, etc, tal, pode ser que consiga. Mas, então, vocês que estão se habilitando e que são estatutários, observem o que diz o regime jurídico que você está condicionado, tá? Porque tem muita gente que não sabe, pega a guarda e vai descobrir, já aconteceu comigo, a pessoa pegou a guarda de um adolescente e descobriu que o regime não previa licença para adoção de adolescente. Então, ficou sem nenhum dia de licença. Então, você tem que pesquisar isso antes. Dá uma olhada no regime jurídico seu, do que você está condicionado para ver isso. A reforma também, a lei teve uma reforma do Código Civil para coibir a adoção consensual, porque diz que é causa de perda do poder familiar entregar de forma irregular o filho a terceiros para adoção. Então, a mãe que fizer isso, o pai que fizer isso, vão estar também infringindo a lei no sentido de perder a perda do poder familiar de seus filhos. A habilitação, pode passar para o outro. A habilitação é obrigatória, né? Agora tem que se fazer todo um trabalho que é bastante interessante, que eu acho que é o parágrafo 2º, que fala, sempre que possível e recomendável, a etapa obrigatória de preparação incluirá o contato com crianças e adolescentes. Então, veja bem, a visitação aos abrigos está prevista para condicionar a habilitação. Não sei como é feito em Niterói, mas na minha vara, para se habilitar, tem que se fazer 5 reuniões no grupo de apoio à adoção e mais uma visitação pública no abrigo. Aqui acho que não é feita a visitação, né? Já está fazendo. Tá. Então, ótimo, porque é o que a lei determina. Ainda existem muitas varas de infância que não estão permitindo a visitação dos abrigos, mas aqui a lei fala que os habilitados devem fazer para conhecer quais são as crianças que estão lá e qual a realidade que a gente tem. Bom, é recomendável que as crianças e adolescentes acolhidos institucionalmente ou por família poderosa sejam preparados. Então, a lei também vem dizendo que tem que ter uma preparação da criança e do adolescente. A gente não está fazendo uma preparação aqui dos adotantes? Também tem que a vara fazer do quê? Das crianças e do adolescente. Pode passar. Bom, a outra coisa que a habilitação que o prazo aqui no Rio de Janeiro era de 2 anos, agora, graças a Deus, unificou a nível nacional, renova-se de 3 em 3 anos, passou a ser um prazo só, que era horrível. Não é mais exigível novos documentos na renovação, então na renovação é feito o estudo social e psicológico, mas não tinha que levar novas certidões, novo atestado médico, novo comprovante de residência, porque tinha que levar toda a documentação novamente. Após 3 recusas injustificadas, isso é importante, após 3 recusas, olha lá o parágrafo 4º, 3 recusas injustificadas pelo habilitado, a adoção de criança ou adolescente indicado dentro do perfil escolhido, haverá reavaliação. Então, a pessoa está habilitada para uma menina de 2 a 4, você fez a indicação. O casal foi lá e diz, não gostei dessa menina, não tive empatia, blá.
Você fez a indicação de outra menina de 3 anos. O casal falou que tinha que viajar para a Europa e que estava com uma outra visita, outra coisa para fazer. Você faz a terceira indicação daquela família. Aí o casal vai lá e diz que não gosta. Pretendente, né? Falei casal, mas pretendente. Nesse caso, depois das 3 recusas dentro do perfil, será feita nova reavaliação deste casal. Dentro do prazo. A habilitação pode ser nova, até 6 meses. Vai fazer nova reavaliação mesmo assim, tá? Bom, o parágrafo 5º é importantíssimo, que fala da desistência. Desistência ou no período de estágio de convivência ou depois da adoção concluída, que é o que a gente chama de devolução. O que diz a lei lá? Isso é novo. A desistência de pretendente em relação à guarda para fins de adoção ou devolução da criança ou do adolescente depois do trânsito julgado importará na sua exclusão do cadastro de adoção. Vedação de renovação. A regra é essa. Eu botei o salvo porque o salvo é que é exceção. Salvo decisão judicial fundamentada, sem prejuízo das demais sanções. Quais demais sanções? Indenização por danos morais, alimentos. Então, foi visitar uma criança na Bahia. Não está seguro quanto à adoção. Não trago a criança em guarda para o Rio de Janeiro. Porque o que vai acontecer se trouxer a criança em guarda, se estiver inseguro? Se essa adoção não dá certo, a criança vai sofrer porque vai ser devolvida. Vocês vão ser inabilitados e não vão poder mais adotar. Ainda pode ter indenização e alimentos. Então, quem for adotar em outra comarca, tenha um tempo para fazer isso. Não dá para ir para a Bahia, resolver ficar 2 dias e trazer a criança, porque isso não vai dar certo. Vocês vão perder a habilitação, a criança vai ser devolvida. Se você não tem tempo e disponibilidade de dinheiro, porque alguns lugares são caros para ficar, coloque só que vai adotar na sua comarca, tá? Porque o certo é que vocês fiquem no mínimo 15 a 20 dias na comarca antes de trazer a criança. Isso estou falando de adoção tardia, se for bebê menos, mas é que bebê ninguém é chamado para outra comarca para bebê, então a gente já está falando de adoção tardia, né? Outro exemplo que eu vou dar, foram adotar no outro estado, a criança não quer ser adotada. Tem gente que traz criança para o Rio que não quer ser adotada. O que vai acontecer? A criança não vai ficar aqui porque não quer. E você vai perder a sua habilitação. Então, pensem bem, criança que não quer ser adotada, ela precisa de um tempo de convencimento. Isso é muito difícil de se fazer, você estando no Rio e a criança estando no Pará. A não ser que você tenha tempo, disponibilidade. Vai ficar lá 60 dias para fazer esse entrosamento? Ok, pode ser que dê certo. Agora, se você tem pouco tempo, a criança insiste de que não quer ser adotada, e aí você resolve trazer, não, você vai gostar do Rio, Corcovado é lindo, o Pão de Açúcar é maravilhoso, você pode ir no aquário. Chega aqui, a criança foi no Corcovado, foi no aquário, foi no Pão de Açúcar, o que fala agora? Agora eu quero voltar para casa. Então, nem toda criança quer ser adotada, gente. A gente tem essa ilusão de que toda criança quer uma família e isso não é verdade. Tá, e posso avançar mais um pouquinho, porque o outro é enorme. Tá, vamos lá, vamos para o outro. Bom, entrega voluntária. Esse capítulo é todo novo, vou falar rapidinho. Como é a questão da entrega voluntária? Tinha esse capítulo? Não, é todo novo. A lei prevê, a primeira coisa legal é que a gestante pode pedir sigilo. Se a gestante pede sigilo, o juiz não pode contactar a família biológica. Ela pediu sigilo, não interessa. O juiz não pode fazer contato com a família biológica. Bom, isso se tiver só a mãe no registro. Se tiver pai no registro, ela pode desistir do poder familiar dela, mas ela não pode desistir do poder familiar do pai. Então, se tiver pai no registro, o juiz pode fazer estudos com o pai, tá? Ou com a família paterna, se for o caso, mas não pode entrar na busca da família extensa dela. É muito difícil nos casos de entrega voluntária ter pai, mas às vezes tem, tá? Mas é raro. Normalmente a mãe está sozinha. E a mãe pode se recusar a dar o nome do pai.
ela não é obrigada a dizer o nome do pai. Às vezes não sabe, mas às vezes também diz que não quer falar. E ninguém pode obrigar a ela a falar o nome do pai. Então, ela pode dizer que não quer, ela pode dizer que é o sigilo, ela pode dizer que não sabe o nome do pai, caso em que a criança vai ser disponibilizada para adoção. Bom, busca da família extensa, nesse caso, não é possível, tá? Nem vou entrar no parágrafo 4, que é mais técnico, passo adiante. Então, falo o tempo todo. Olha, o sigilo da entrega não significa que o registro não vai ser feito no nome daquela mãe. O sigilo significa que a gente não vai procurar família, mas o registro vai ser, a certidão de nascimento vai ser feita em nome daquela mãe. E depois, quando sair a adoção, vai ficar em nome do pretendente à adoção. A criança, quando faz 18 anos, tem direito a pegar o processo de novo e vai saber quem é a mãe. Então, o sigilo não inclui a criança quando fizer 18 anos. Então, não foi implementado no Brasil o que se chama de parto anônimo. Isso é mentira. Porque o parto anônimo, como existe na França, não pode colocar o nome da mãe no registro e nem pode colocar no prontuário do hospital. A criança jamais saberá quem é aquela mãe, é proibido. É como a França adota. Aqui o que foi feito é sigilo da entrega e não da origem biológica. Então fica tudo arquivado, o nome da mãe, a criança fica com o nome do registro, porque tem gente que fala, depois disso a criança vai ficar sem nome da mãe na certidão. Não, ela vai ficar com o nome da mãe. E depois passa na certidão nova com o nome dos pretendentes. Bom, a outra coisa que... Deixa eu ver, estou correndo aqui, peraí... Sigilo... Tá, não, pode passar para o outro. Bom, a mãe desiste da entrega voluntária. Ela disse que quer entregar quando vai lá, porque está escrito que só pode valer essa entrega quando o juiz ouvir. Ela falou não na maternidade, para assistente social. Mas na hora que ela chegou em audiência, ela fala, não, mudei de ideia, não quero mais. Diz a lei que o juiz tem que acompanhar por 180 dias aquela mulher que desistiu. Para que a lei falou isso? Para impedir que ela vire as costas e entregue a criança para terceiro e faça adoção irregular. Então, o juiz vai ter que acompanhar, vai ter que olhar aquela criança 180 dias para confirmar de que a criança está com ela e está bem. Tá? É uma outra imposição que vai gastar nossa equipe técnica. Porque a equipe técnica é que vai ter que fazer esse acompanhamento. Né? Bom, diz lá o artigo 9, é garantido à mãe direito de sigilo sobre o nascimento, respeitado o artigo 48. O que diz o 48? Que todo mundo tem direito a saber sua origem. Então, vai ser respeitado, a criança vai saber sua origem. Pode passar? Bom, coisa nova, bastante nova. Olha lá o que diz o parágrafo 1º deste artigo. Nessa audiência de entrega voluntária, na presença do Ministério Público, haverá as partes devidamente assistido por advogado ou por defensor público. A mãe não pode ser ouvida para entrega voluntária sem estar com advogado ou defensor, porque senão essa concordância não será válida. E a lei deu um prazo de 10 dias para... contada a data, colocar 10 dias para se fazer essa audiência. Todo mundo faz na hora, então esse prazo aqui no Rio de Janeiro nem dá para contar. Vamos voltar, vamos passar para outra. Bom, o parágrafo 5º, o parágrafo 5º que é o mais importante. O prazo de arrependimento. A mãe tem agora 10 dias para se arrepender da entrega voluntária, contado do dia da audiência que o juiz ouviu. Bom, eu estou falando isso porque vou acabar nisso, mas é a parte mais importante. Vocês foram chamados para uma criança, que a audiência foi ontem. A mãe tem 10 dias para se arrepender. Vocês levariam a criança para casa sabendo que a mãe tem 10 dias de prazo para se arrepender e você tem que devolver a criança? Levantem a mão quem aceitaria isso. Você aceitaria. Mas você não está apto à adoção. Tá? Você não é habilitado. Não, eu estou falando isso porque, no meu caso, a lei piorou a situação. Porque, como não tinha o prazo de previsão de arrependimento na lei, no estatuto anteriormente, eu ouvi a mãe e, no mesmo dia, ou no dia subsequente,
entregava para um casal da fila. Em razão deste prazo de 10 dias do arrependimento, eu não mais faço a entrega na hora ou no dia seguinte. A criança fica dormitando no abrigo por 10 dias e só depois do prazo certificado é que eu chamo um casal apto para aquela criança. Com isso, a gente agora teve uma piora, a meu ver, nessa questão do arrependimento, que é a criança ficando 10 dias parada no abrigo sem ninguém. Ela não recebe visita da mãe, ela não recebe visita do habilitado e fica aguardando esse prazo do direito de arrependimento. Eu estou falando como eu faço. Tem colegas que apresentam a criança no dia seguinte. Eu, especificamente, eu fiz essa pergunta para vocês, nenhum habilitado levantou a mão. Nenhum dos meus habilitados aceitaram também. Mas eles não são habilitados, eles são habilitantes. Não, mas são habilitados. Mas os meus habilitados, eu já fiz essa pergunta a todos e todos disseram que não aceitam. Qual é a resposta? Eu acho que é mais forte. Quanto tempo eu estou na fila? Se fizer essa pergunta para a gente, mas se você está tá 8 anos em fila. Mas você acha que com 5 anos você está na fila, não dá para esperar mais 10? Você está 5. Você não espera mais 10 para ter essa certeza? Mais 10 dias. 10 dias. Nossa. 10 dias. Então, essa é uma questão complicada, porque tem esse prazo de arrependimento. Então, é uma coisa que vocês têm que saber. Caso apresente uma criança de entrega voluntária, a primeira pergunta que você deve fazer é: já decorreu o prazo de 10 dias de arrependimento? Eu não estou dizendo que vocês não devem aceitar, não. Isso é uma opinião, é uma questão pessoal. Mas vocês têm que ter ciência de que se a mãe, no 9º dia, falar me arrependi, a criança tem que ser devolvida a ela. Então tem que pensar muito, porque exatamente, gente, 5 anos, 7 anos na fila, já está com o quarto pronto, vai apresentar a família, chega no 9º dia, a mãe fala, quero a criança de volta. Não tem solução, tem que devolver para ela. Tá? Alguns colegas, primeiro entregaram, já tiveram problema, eu já tive casos de desistência, de pós-desistência, tem um caso de desistência antes dos 10 dias. Alguns colegas estão optando por botar a criança em família acolhedora, esses 10 dias, pelo menos para a criança não ficar. Só que a gente tem embarrado no outro problema, que são mães que se recusam que a criança fique no abrigo. Olha que complicador. A mãe chega lá e fala, eu quero fazer entrega voluntária, com uma condição, não quero que ela fique no abrigo nem na família acolhedora. A lei não teve previsão da desistência do prazo de arrependimento pela mãe. Aí a pergunta essa é uma pergunta que eu não posso dar resposta porque nenhum dos juízes chegou a consenso nenhum. Pode a mãe desistir do prazo do arrependimento? Ela já pode entregar a criança. Ela pode desistir do prazo de recursal. E o prazo de arrependimento? Ela pode desistir do prazo de arrependimento se tiver assistida por seu advogado ou defensor, porque ela tem que estar assistida juridicamente. Então, essa situação do arrependimento, pelo menos na minha vara, está tendo vários litígios, tá? Mães que não querem fazer a entrega com essa condição. E eu temo que faça adoção na travessada lá de fora. Porque são mães zelosas e que não querem que a criança fique 10 dias no abrigo. Estou prestes a minha opinião hoje é que pode homologar a desistência do arrependimento. Mas a gente esbarra numa questão. A defensora ou o advogado está com a mãe. Se a defensora diz que concorda, o juiz até pode homologar. Mas se a defensora diz, não, eu sou a defesa técnica, não concordo com a desistência do prazo de arrependimento. Entre a palavra da mãe e da defesa técnica, vale da defesa técnica. Então, é um problema que a gente está vivenciando dessa entrega voluntária, que é essa questão do prazo de arrependimento. Quando tem mães que não querem o prazo de arrependimento e que pedem para desistir desse prazo de 10 dias. Então, é uma questão que eu deixei para vocês, é uma questão para refletir, porque vocês vão estar habilitados e vão passar também, provavelmente, por esses casos de entrega voluntária, chamadas nesse prazo. Bom, as próximas... você já botou na poesia para acabar, mas tinha umas conclusões, as conclusões eram um resumo de tudo isso que eu falei, tá? Que era sobre todas as mudanças da lei. Obrigado pela participação, também sou residente aqui de Niterói, então foi um prazer estar aqui com vocês.
embora seja carioca, mas resido em Niterói desde 1992 e gosto muito de Niterói. Então, foi um prazer ter vindo aqui passar esse dia com vocês à noite, tá? Obrigada. Obrigado, doutora Mônica. Sempre brilhantando aqui quando a gente pode trazê-la. A senhora tem tempo. A gente vai deixar eventuais perguntas para o final, até pelo adiantado da hora, que agora a gente vai ouvir a coordenadora de psicologia da primeira vara da capital, a doutora Érica Piedade, por favor. Boa noite. Queria agradecer ao convite que vocês fizeram muito gentilmente para mim. Imagina. E eu queria também pedir desculpas, porque eu peguei um trânsito infernal do Rio até aqui, então eu fiquei mais de meia hora ali no Ingá para poder chegar e me atrasei bastante, não pude ouvir o início do encontro hoje. A fala da doutora Mônica muito nos enriqueceu, então ela trouxe as mudanças trazidas no Estatuto da Criança e Adolescente pela Lei 13.507 de 2017, que trouxe algumas informações fundamentais para a gente poder pensar como hoje está sendo entendida a questão da adoção e a questão da família adotiva. Todas as mudanças foram mudanças que acabaram sendo consolidadas em função da participação exaustiva dos grupos de apoio à adoção. E aí eu queria refletir um pouco com vocês o seguinte: a gente tem o direito à filiação e a gente tem o direito à família. Esse direito é um direito que nos é trazido através de uma lei. A gente pode dizer que é um direito humano, básico, todo mundo deveria ter direito à família, mas a gente tem essa informação de forma contundente trazida na Constituição Federal de 88. E a gente fala assim, todo ser humano, né, é dever de todos, família, sociedade e Estado, zelar pelo cuidado da criança, zelar pelos interesses da criança. Isso é trazido lá em 88. Mas a gente tem também, e depois a consolidação no Estatuto, de forma mais pormenorizada desse direito à família, ao convívio à família, à pertença a uma família. Mas o Estatuto e a própria Constituição também discriminam que a gente vai ter direito à família biológica em primeiro lugar e, se a gente não tiver condições, à família adotiva. O Estatuto ele fala de forma bastante clara também que a privação de recursos materiais, ou seja, que a miséria não é motivo para a retirada de crianças de suas famílias. Mas a gente sabe, na prática, e a partir de algumas situações que são escolhas, que 99,999% das situações de colocação em família substituta, com exceção de alguns raros casos que a gente agora, felizmente, já está tendo uma mudança a partir de uma consciência maior de entrega voluntária, passam pela retirada dessa criança do poder familiar em situações que acabam sendo atravessadas pela questão da miséria. Mesmo que sejam situações derivadas de abuso ou de alguma negligência, quando a gente vai ver, são também perpassadas pela questão da miséria ou da pobreza, da vulnerabilidade social. Então, assim, é muito importante a gente estar pensando nisso. Por quê? Porque a gente tem escolhas que são escolhas políticas. E são escolhas, assim, em termos de ações que a gente vai dirigir. Então, a gente tem que estar mirando o tempo inteiro o olhar para a criança, o olhar para a família dessa criança originária, o olhar para a família que quer adotar essa criança, e olhar esse direito todo. Então, o cuidado que a gente tem que ter de maneira ampliada, o respeito à família que quer adotar, que quer receber esta criança, o direito da criança de ser criada, de ser desejada, de ser amada no seio da família em que ela estiver, e o direito também da família biológica de ser amparada e de se desenvolver plenamente, e de termos políticas sociais e políticas públicas que sejam de qualidade, não apenas para essas famílias biológicas, mas também para a gente, porque a família adotiva também depois vai precisar das políticas. A família adotiva depois também vai precisar da saúde, vai precisar da educação, vai precisar da assistência.
vai precisar de trabalho. Então, assim, a gente está olhando dessa forma mais crítica e ampliada, porque às vezes a gente acaba não percebendo um pouco essas questões. Então, assim, por que eu estou falando isso? Eu já comentei em alguns outros espaços também, acho que é alguma coisa que a gente talvez tenha que amadurecer e refletir de forma mais profunda. As mudanças trazidas pela lei, que a doutora Mônica, de forma muito potente, de forma muito sabedora, ela apresentou, são mudanças que, de alguma maneira, aceleram o processo de restituição de poder familiar, como ela disse. São mudanças que trazem uma dimensão em que a gente encontra saídas, que sejam saídas mais velozes para a colocação em família substituta. Então, a gente consegue não precisar mais, por exemplo, da anuência do pai biológico, se a mãe não declinar quem é. Se ela disser que não quer falar, ela não tem mais o que dizer. E esse pai biológico, eu não sou homem, né? Mas assim, eu fico imaginando que o cara que de repente não saiba que a namorada, que a companheira ficou grávida. Aí ele não tem mais nem direito de saber como é que é essa história se a mulher não disser para ele. Ou se ele não for apresentado dentro da dinâmica da entrega que ela está apresentando. A gente não tem uma situação em que a gente tenha a questão, se a mulher fala do direito ao sigilo, a gente não está buscando essa família extensa. Então, de repente, você tem uma avó, você tem uma tia. Por que eu estou falando isso, gente? Eu estou falando porque a gente tem escolhas que são escolhas políticas. Quando a gente fala de realidade social e a gente fala de realidade cultural, a gente não fala de nada próprio, de nada relacionado à natureza. A gente fala de escolhas e de sentidos que a gente imprime. E aí, não casualmente, dentro de um contexto em que a gente tem assistido ao retraimento de políticas sociais, ao retraimento do poder público, então a gente está deixando de ter o investimento do Estado atento à saúde, atento à educação, a gente está tendo um investimento maior na escolha da adoção como política social. Não estou dizendo que é responsabilidade de quem está querendo adotar a gente, não estou dizendo isso não, estou dizendo só para a gente começar a pensar, que é um processo que é amplo e que no final a gente acaba também sendo arrebatado por ele, ou a gente acaba participando desse processo de forma consciente ou não, né? Ou muitas das vezes de maneira muito inconsciente até. Porque cada vez para nós que trabalhamos com essa temática, eu estou há 20 anos trabalhando no Poder Judiciário. Eu sou psicóloga de vara de infância há 20 anos. Cada vez mais está mais evidente como a proposta da adoção e da colocação de família substituta vem sendo apresentada como um substitutivo de políticas sociais nos últimos anos. Então, assim, na ausência de um investimento, que seja um investimento mais adequado para que essa família se reestruture, para que ela fique bem, para que ela tenha condições de trabalhar, para que ela tenha condições de saúde, na ausência disso, a gente coloca para adoção. Então, uma mãe que tem problemas com drogas, ou um pai que de repente perde o emprego e aí ele não consegue uma outra colocação, ele vai para a rua, a gente não consegue retirar, a gente não consegue ter uma política que seja uma política sustentável, que seja uma política adequada, a gente tira a criança e coloca para adoção. Estão entendendo o que eu estou falando, gente? Então, isso é uma coisa extremamente séria. A gente está falando de escolhas, a gente está falando de decisões, que são decisões políticas. A doutora Mônica falou agora há pouco, e obviamente, como eu sou equipe técnica, eu e o Lindomar, que estamos aqui na plateia, ficamos de cabelo arrepiado até a décima altura. Assim, uma das mudanças que ela falou agora, falou assim da equipe, do artigo 151, de como as equipes podem ser agora terceirizadas. Então, de como o Poder Judiciário, a partir da mudança do Estatuto, o Estatuto falava antes assim, de uma equipes forçosamente existentes nas varas de infância, para que pudessem trabalhar de forma consistente em todo o processo da infância, em todo o processo da criança, porque a criança, como ela bem disse, ela não é só colocada para adoção. São muitas as naturezas que tramitam nas varas de infância. Então, a gente tem processos de guarda, portão familiar, pode ser a criança que está na guarda da madrinha, da vizinha, da professora, enfim. A gente tem situações
de pedidos de providência pelos mais variados motivos. Então, você pode ter uma situação de abandono, você pode ter uma situação de maus-trato, você pode ter uma situação de abuso, você pode ter uma situação de adoção, você tem os processos de idosos, você tem os processos de habilitação. A gente tem inúmeras naturezas processuais que tramitam nas varas de infância. E aí, quando a gente tem uma equipe, que é uma equipe que trabalha na vara de infância, que conhece a dinâmica de forma profunda, essa equipe vai fazer uma avaliação não apenas do ponto de vista de dizer como é que aquela família funciona para apresentar para o juiz, mas ela tem um papel fundamental também na interlocução com o sistema de garantia de direito, com a rede. Então, a gente vai trabalhar com as escolas, a gente vai trabalhar com a Secretaria de Assistência, com a Secretaria de Saúde, com a Secretaria de Educação, a gente vai pensar nos projetos e nos programas que são desenvolvidos, a gente vai pensar nos abrigos, na qualidade dos abrigos, nas famílias acolhedoras. Este trabalho não se resume na elaboração de um parecer, na elaboração de um estudo ou de um relatório. Quando a lei fala que você tem a possibilidade de você ter uma equipe que é contratada e terceirizada como perita ou nomeada pelo juiz, você tira toda essa dimensão desse conhecimento da rede, dessa articulação e dessa problematização. Então, a gente tem uma dinâmica, inclusive, em que a gente vai trabalhar menos com a família de origem de novo. Então, aquilo que eu estou falando, da falta de políticas sociais, você não está investindo na família biológica, nada contra a adoção, gente. Eu acho que a adoção é um caminho muito especial, maravilhoso. Eu acho que a escolha, na verdade, a gente diz entre psicólogos que todo filho, ele notadamente tem que ser adotivo, inclusive o filho biológico. Se a gente não adota, do ponto de vista emocional, o filho que a gente gera, ele não se torna nosso. Então, a gente sempre tem que adotar. Então, a adoção é uma condição sine qua non para a filiação. A gente só pode ter um filho a partir do momento que a gente adote esse filho. Mas, assim, as políticas que sejam direcionadas única e exclusivamente à adoção, sem pensar como substitutivo de outras políticas, para mim, eu acho que merecem muita reflexão e muita análise crítica, muito cuidado. Então, assim, a importância da gente poder pensar em como o nosso projeto, que é um projeto para o bem da criança, se a gente está aqui falando, discutindo adoção, é porque a gente se preocupa com a infância, a gente se preocupa com a criança brasileira, não é? E a gente está querendo que para esta criança haja o melhor. Não é apenas um projeto narcísico, essa é uma outra questão importante para a adoção. A gente não pode estar pensando apenas umbilicalmente, o meu filho. Eu estou esperando há 10 anos, eu estou esperando há 5 anos, eu estou há 3 anos. Eu quero que me complete. Não, a gente está querendo bem da criança, a gente está querendo bem da infância. E para isso a gente tem que estar olhando não apenas para a criança que vai chegar para a gente, mas em políticas, em ações, em programas, em estratégias e projetos que sejam benéficos para toda a infância brasileira. Então, a gente tem que estar pensando em uma educação que seja bacana, em uma saúde que seja bacana, em um trabalho na assistência que seja potente, em um trabalho com estas famílias que seja bonito. Até porque a gente tem mudanças na forma como a sistemática da política direcionada à infância vem se desenvolvendo nos últimos anos de maneira gritante. Então, a gente tem hoje um contingente populacional no nosso estado de crianças em situação de rua que não são sequer atendidos pelos projetos que a gente tem sociais e de proteção, que ficam à margem, que são invisibilizados. A gente não tem abrigo, por exemplo, para todo mundo, a gente não tem escola, a gente não tem saúde. E aí essas crianças ficam, o que a gente faz com elas? Não, a criança não pode ficar no abrigo, mas nem tem abrigo para todo mundo. A criança não pode ficar esperando muito tempo pela colocação, que é a ideia da lei. Mas e as outras crianças que estão à margem disso? A gente não vai pensar em políticas para elas? A gente tem hoje, no Rio de Janeiro, a maior densidade de crianças em situação de rua do Brasil. Isso é muito grave, porque de acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social, a gente tem informações de que as situações de invasão e de ocupação também são equivalentes à situação de rua. Então, não é porque a criança não está na calçada, mas se ela mora numa habitação em que ela não tem acesso à luz, em que ela não tem acesso a esgoto, em que ela não tem acesso a cuidado, ela está em situação de rua. Então, é muito importante a gente pensar não apenas nessa aceleração dos prazos com relação à adoção, mas no direito à família, principalmente a família biológica também.
que é a primeira. E que é a família, as mais pobres, as pauperizadas, que não estão sendo atendidas de maneira adequada no nosso país. E aí as nossas escolhas, quando a gente começa a refletir e dimensionar de uma forma diferente esta realidade, a gente pode se posicionar de forma diferente também. Enquanto militante social, enquanto cidadão, no sentido de fazermos escolhas que sejam escolhas que priorizem essa qualidade de vida para todas as crianças. E não apenas para as crianças que a gente está vendo assim, quando eu adotar, da minha criança tudo bem. Então, a gente tem que estar fazendo pressão para que essas políticas sejam estendidas. Estou falando isso, gente, porque a forma como essa lei foi mudada foi uma forma com ONGs a partir dos grupos de apoio à adoção, que tem um trabalho fundamental. Não desmereço, não discuto, mas assim, eu acho que a forma que foi valorizou, hipervalorizou a proposta adotiva e não dimensionou que o Estatuto da Criança e Adolescente é por bem da criança e adolescente, principalmente e primeiro na família de origem. Então, assim, a gente teve uma conotação na mudança dessa lei que prioriza e diz, quase diz, praticamente, é a adoção que é a saída. E não é, não tem que ser. Não tem que ser a adoção a primeira saída. A gente tem que estar pensando no empoderamento e nessa dimensão, que seja uma dimensão de maior potência da família biológica. Entendem o que eu estou dizendo, gente? Então, isso é uma coisa que nem sempre a gente percebe e que acaba sendo um elemento que é um elemento a mais para a gente poder pensar, para a gente poder discutir. Né? Agora, a gente pode estar pensando que o trabalho dos grupos de apoio é um trabalho desde a 2010, que é uma outra lei que alterou o Estatuto, lá em 2009, muito importante, fundamental, inclusive, nas reflexões produzidas nas famílias com relação a como é que a gente pensa que tem que ser uma família, inclusive adotiva. Então, a gente tem uma amplitude, uma abertura do perfil das famílias que se dispõem a adotar, inclusive através da atuação dos grupos de apoio, porque hoje a gente tem muito mais família que toca criança maior, criança com algum problema de saúde, criança com alguma necessidade especial, criança que tem irmãos. Isso é um trabalho dos grupos de apoio. Quando eu comecei a trabalhar no Tribunal de Justiça há 20 anos atrás, eu tinha dificuldade para colocar criança de 2 anos. Já é adoção tardia, porque ela já passou por várias etapas no seu desenvolvimento. Então, a gente considera, do ponto de vista do desenvolvimento, mas eu não consegui, era muito difícil conseguir família. Hoje, por este trabalho, já tem um tempo também, a gente consegue, até com relativa facilidade, 8 anos, 9, até 10 anos. Grupo de 2 irmãos. Esse trabalho é um trabalho que, assim, foi maravilhosamente, brilhantemente desenvolvido pelos grupos de apoio e que tem um efeito para a nossa sociedade, do ponto de vista dessa transformação, de como a família se pensa, fundamental, enorme. Então, a gratidão enorme que a gente tem pelo trabalho dos grupos. Mas também a gente não pode, já que a fala da doutora Mônica foi tão contundente nas mudanças trazidas pela lei, pensar que, olha, muita coisa avançou do ponto de vista da aceleração, do ponto de vista da celeridade para a adoção, mas não foi à toa. Há uma escolha política e há um projeto que se coloca de forma bastante evidente quando a gente traz para a norma, traz para a lei, para o texto da lei, esse tipo de dimensão. Entendem, gente, o que eu estou falando? Então, assim, eu queria muito, porque eu acabei chegando bem atrasada. Oi? Eu cheguei bem atrasada e eu queria também conversar, ouvir um pouco de vocês. Porque eu falei assim, o Felipe, quando eu ouvi a fala da doutora Mônica, ela trouxe tantas informações valiosas. Será que eles não estão super angustiados, querendo partilhar ou tirar dúvidas, ter a oportunidade também de conversar e de ter essa troca? Porque o que foi colocado aqui e que afeta diretamente vocês, na verdade, assim, tem um impacto enorme sobre a vida dessas famílias, sobre a vida dessas crianças. Então, eu fico imaginando a quantidade de questionamentos e de perguntas que vocês têm para colocar. Eu falei, bom, eu até propus para ele, Felipe, se você quiser, eu acho que poderia terminar o encontro de hoje com a fala da Mônica e ela apresentar de forma mais, e a gente ouvir as perguntas, e ouvir e falar no outro dia, de forma mais tranquila, não me importaria. Mas ele, não, já que você está aqui, e o pessoal está esperando, contando com a doutora Mônica tem tanto tempo, pode vir aqui sempre, a gente traz ela de novo. Imagina, gente.
Aí a gente, para a gente poder conversar. Eu não sei se eu falo mais um pouco, se vocês gostariam de fazer alguma pergunta para a gente poder trocar. Vocês querem fazer alguma pergunta, gente? Oi? Mais alguém quer fazer uma pergunta? Tem algumas perguntas que fez que ela falou. Tem uma no Facebook. Tem uma no Facebook perguntando, Érica, se todo município tem família acolhedora. Não. Se existe esse programa. Não. O que acontece? A gente tem aí, a partir do Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, na verdade é o Plano de Promoção, Proteção e Defesa, a Convivência Familiar e Comunitária, do Direito à Defesa, enfim, é um nome enorme, mas a gente fala normalmente o apelido do Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária. De 2006, ele tem um apelido, tem um apelido aí para o plano. Mas de 2006, a gente tem aí a introdução dessa possibilidade das famílias, de acolhimento familiar, das famílias acolhedoras. Nós temos não um único modelo de família acolhedora no Brasil. A gente tem a coexistência de diversas formas de pensar o modelo de acolhimento familiar. Como assim, Érica? Não é sempre uma família que acolhe? Sim. Mas a gente pode ter modelos em que as famílias são remuneradas para poderem permanecer com as famílias. A gente tem modelos em que as famílias são voluntárias. A gente tem modelos em que as famílias só podem colocar, né, determinado perfil de criança. Tem modelos que as famílias aceitam até adolescentes. Alguns municípios colocam só o perfil de família acolhedora para determinadas faixas etárias e outras ampliam essa faixa etária. Então, assim, a gente tem uma gama de formas de pensar o acolhimento familiar. Não apenas no Brasil, mas também mundialmente. Mas no Brasil a gente coexiste com várias formas de se pensar e de se ter o funcionamento da família acolhedora. E não são todos os municípios que têm o modelo ainda instituído e funcionando plenamente. Aqui em Niterói a gente tem um modelo instituído, mas parece que, não sei se ele saiu realmente do papel. Há uma intenção, e a gente está trabalhando junto com a VARA, mas por enquanto é um projeto da VARA, né? A gente já trabalhou com a VARA de São Gonçalo e continua trabalhando eventualmente quando São Gonçalo chama, e, enfim. O quintal está aberto para essas parcerias, tanto no cadastramento das famílias, eventualmente, e para receber a demanda do judiciário, para a gente poder fazer esse encaminhamento e evitar o acolhimento, né, que é o mais importante. É porque, na verdade, gente, não evita o acolhimento. A família acolhedora é um modelo de acolhimento, não um modelo de acolhimento institucional. Evita o acolhimento institucional. O acolhimento institucional tradicional, mas é também uma forma de acolhimento. Não é uma colocação em família adotiva. A família acolhedora é uma forma de acolher, mas dando à criança a oportunidade de convívio num ambiente que é um ambiente doméstico. Então, com figuras mais próximas, e não com uma relação em que muitas crianças permanecem institucionalizadas e com uma rotatividade de cuidadores, de educadores, enfim. Imaginem, gente, como é que é para uma criança a cada dia se deparar com uma pessoa diferente no exercício do seu cuidado, né? Eu, como falei, eu trabalho há 20 anos no tribunal e eu estou no Rio há 5 anos aproximadamente. Assim que o atual gestor do município, da prefeitura municipal, né, assumiu lá a gestão, ele teve uma escolha política, que tudo foi uma escolha, gente, de não pagar as organizações não governamentais e as OS que estavam trabalhando com os abrigos e com os abrigos de idosos, com as ILPIs, as instituições de longa permanência de idosos. E aí, com isso, o que aconteceu na prática? Na prática, os profissionais dessas instituições ficaram 1, 2, 3, 4 meses sem receber. Só que ninguém trabalha de graça, nem relógio. E aí, os abrigos, os educadores dos abrigos pararam de ir. Para falar concretamente, assim, dando uma experiência concreta para vocês entenderem como é que é isso para uma criança. Os educadores parando de ir trabalhar, como é que uma criança que está no abrigo fica sem um educador, sem alguém que vá prestar o cuidado? Então, como é que a prefeitura equacionou esse problema de não ter gente para ir, porque as pessoas pararam de trabalhar porque não estavam recebendo? Eles começaram a deslocar educadores de outros lugares para os abrigos que não tinham os educadores. Então, a gente estava com um abrigo, especificamente, que eu acompanho, que é um abrigo com um perfil de 7, na época até 14 anos, 8 até 14 anos, um grupo de irmãos. E este abrigo, naquele momento, estava com muitas crianças com perfil psiquiátrico.
E aí, os educadores desse abrigo pararam de ir, porque as crianças estavam dando mais trabalho. Eles estavam sem receber, então pularam fora. E aí, estes educadores, eles, sem ir, começou a ter um rodízio de educador para ir para esse lugar. Então, um dia ia um educador, no dia seguinte é outro educador, no terceiro dia é outro educador. Aí você imagina, criança que já está numa situação mais frágil, uma criança que é psicamente mais vulnerável, que estava com questões psiquiátricas em ebulição, e várias delas aparecendo. E aí, cada dia é uma pessoa diferente. Hoje vai aquele tio, amanhã vai a tia que eu não conheço, depois de amanhã vai o tio que eu nunca vi. Como isso desestabiliza. Então, assim, a necessidade de se pensar a oferta de cuidado adequado para a criança, então você tem a estabilidade desse cuidador, a referência nessa relação de cuidado, nessa relação de afeto que vai se consolidando, que também tem trocas afetivas aqui, acaba sendo muito importante. E aí, quando a gente tem, por exemplo, dentro da proposta da família acolhedora, essa permanência nessas relações. Porque no abrigo, às vezes, acontece isso. Você tem uma multiplicidade de figuras que se sucedem naquele cuidado e no exercício de responsabilidades, na execução das responsabilidades com aquela criança. O que pode ser muito angustiante para ela, né? Se ela não consegue ter esse tempo de maturar para formar essa relação. Então, o Plano Nacional, ele traz a proposta da família acolhedora, mas ele não desmerece os outros modelos de acolhimento. Então, ele fala de acolhimento em pequenos grupos, ele fala de casa-lar, e aí a gente tem também o modelo das aldeias, ou do pai social, que você tem um cuidador ou dois cuidadores para uma quantidade menor de crianças, e do abrigo institucional, da casa-abrigo, né? Então, são modelos que coexistem dentro da proposta do Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, mas nem todo lugar, nem todo município, de repente, do interior tem sequer abrigo, né? Nem família só acolhedora. Às vezes você tem um contingente populacional que não justifica, e o abrigo é na cidade vizinha. Às vezes no interior lá da Bahia, do Maranhão, você tem lugar, até no Rio mesmo, não precisa tão longe, mas é porque eu falei porque a gente acompanha às vezes um retorno de crianças da família de origem, principalmente do Nordeste, e aí você não quer mandar direto para um pai que ela não vê há 10 anos, vive só bebendo. E aí você quer ver um abrigo para poder pensar essa retomada de relação. Não tem abrigo no lugar. Aí você tem que ver a cidade do lado, a cidade contígua. Então não é só a família acolhedora que não tem em todos os lugares. Às vezes não tem abrigo em todos os lugares do Brasil. E aliás, a gente está com uma dinâmica política, novamente, é uma questão social, imaginária e de escolhas, em que a gente vem tendo uma redução das unidades de acolhimento dos últimos anos, porque a gente mudou a forma de pensar, a forma de imaginar. Então a gente pensa assim, abrigo tem a ver com as formas asilares lá do século XX, tem a ver com o depósito de menores, que era a história dos juizados de menores, e a gente começa a repudiar esse modelo. Os abrigos eram horríveis, a gente teve, infelizmente, na história do Brasil, dinâmicas institucionais que foram muito negativas, realmente. Mas a gente tem ainda, na ideia do abrigo, abrigos de excelente qualidade, em que é oportunizada para a criança aquilo que a gente realmente pensa de condição de acolhimento, de abrigo, de proteção, de cuidado, de afeto, de carinho, em momentos que são momentos muito delicados da sua vida. Mas a gente está tendo uma redução e um retraimento dessa política. Nós tivemos um levantamento recente na primeira vara da infância, que é a vara que eu trabalho no Rio de Janeiro, e a gente observou que de 2005 até 2016, na área da primeira vara, nós perdemos 1.470 vagas de instituições de acolhimento. Isto é uma quantidade gigantesca, de 2005 a 2016. Então, assim, a gente teve uma redução enorme. E aí a gente tem um argumento que vem, não, é porque houveram políticas de transferência de renda, a gente tem uma situação melhor com as famílias. Não é verdade, porque a gente tem um crescimento de população de rua. Então, assim, a gente tem uma redução da política, a gente não tem essa política que se mantenha de forma constante, está sendo cada vez mais questionada, até imaginariamente. A gente tem uma escolha política da eleição da família acolhedora, como estratégia, que talvez seja uma estratégia menos danosa do ponto de vista do cuidado para a criança, mas nem sempre a família acolhedora, ela tem um perfil que é semelhante ao do abrigo.
Porque a família acolhedora acaba preponderantemente atendendo e acolhendo crianças menores. Então, as instruções para menino, adolescente de 15 anos, 16 anos, com vivência de rua, com grupo de irmãos, com uso de drogas, a gente não tem família acolhedora para isso. E a gente não está tendo abrigo também. E aí essas crianças ou adolescentes ficam aonde, gente? Essa é uma questão. Mais alguma pergunta? A Daniele está perguntando, ela mandou assim: estou na fila de adoção habilitada há 1 ano e meio para uma menina de até 1 ano. Gostaria de saber em média quanto tempo terei minha filha. Sou da comarca de Cabo Frio. Gente, como é que funciona o cadastro nacional? Como é que funciona a vara de infância? A gente funciona em função do melhor interesse da criança. Sempre. Então, o ponto de vista não é que a gente não reconheça, não é que a gente não valorize. Então, eu mesma admito que sou uma das psicólogas mais preocupadas com essa questão do acolhimento também ao habilitado, o habilitando que está super angustiado. Então, assim, os perfis lá da lei que fala da prioridade, por exemplo, de grupo de irmãos, ou de um perfil que seja de aceitação de uma criança portadora de necessidade especial, ou com algum problema, né, de saúde. Eu, por minha conta e risco, acho que só eu faço isso no Estado do Rio de Janeiro, o Lindomar está aqui, que pode me dizer se eu estou mentindo, pode dizer se eu estou mentindo ou não. Eu sempre tive o cuidado de acolher essas pessoas e tentar procurar, através de uma busca ativa para essas pessoas que têm perfil ampliado, as crianças, o grupo de irmão, criança maior. Agora, o nosso foco, a prioridade não é a família adotiva, a prioridade é a criança. Então, assim, não é pensar no perfil, ainda mais quando é um perfil tão diminuto, de uma família que restrinja, não é que a gente desmereça, não é que a gente não reconheça, mas é um perfil que é muito restrito. E aí a gente pensa que o cadastro ele funciona pensando no que é o melhor para a criança. E aí dando essa possibilidade para a gente buscar de forma mais séria a família para aquelas crianças que a gente está precisando. E aí não o oposto. Então a busca e o mote de todo o sistema é buscar uma família para a criança e não uma criança para a família. A gente está buscando e olhando sempre do ponto de vista e partindo do princípio de como a gente pode ajudar primeiro a criança. É esse o nosso mote. É nesse foco que a gente vai. Então, a gente não tem como dizer a priori qual é o tempo que a gente tem para ser chamado, porque isso vai depender de uma variável enorme de fatores. A gente pode ter uma comarca, por exemplo, lá no Rio, esse perfil, na primeira vara, de até 1 ano de idade, estava levando em média 2 anos, 2 anos e meio, até 2015. Aí, em 2015, houve uma escolha administrativa do tribunal, uma escolha política. Qual foi a escolha do tribunal? O tribunal escolheu separar a primeira vara, a vara que era da primeira vara, em 2 varas. A primeira vara e a segunda vara. Aí o que aconteceu? A primeira vara ficou com a área da Zona Sul, a área do centro, a área da Tijuca, enfim, a Barra. E a segunda vara ficou com Sucesso, Manguinhos, enfim, uma área Olaria, Penha, Maré, Alemão. Aí o que a gente percebeu, gente? Novamente, aquilo que eu comecei a falar hoje com vocês. A área em que as crianças nascem acaba sendo diretamente responsável por uma situação de maior vulnerabilidade social. E aí são essas crianças, é o contingente destas crianças, que acabam sendo, notadamente, aquelas que vão ser destituídas de poder familiar. Na prática, isso significa o quê para quem está lá na primeira vara, por exemplo? Significa dizer que os habilitados da primeira vara, que esperavam 2 anos para uma criança de 1 ano, agora esperam 4, 5 anos. Por quê, Érica? Porque a área da primeira vara é a área que ficou com a quantidade maior de habilitados. Então, a gente permaneceu com um contingente dos habilitados, mas a área da segunda vara não tinha tantos habilitados, mas tinha muitas crianças que eram excluídas, porque eram as crianças que estavam
enquadradas naquela situação que eu mencionei antes, de maior vulnerabilidade social, de maior miséria, de maior pobreza, de maior, portanto, exposição à negligência, a maus tratos, decorrentes desta relação, que é uma relação atravessada pela questão das condições socioeconômicas. Então, na prática, hoje a gente tem lá, por exemplo, uma situação em que as pessoas estão esperando 4 anos, em média, para um perfil até 1 ano. Enquanto que na segunda vaga eles estão indo muito mais rápido. Por quê? Eles têm poucos habilitados e têm muito mais crianças. Então, eu não sei qual é a realidade de Cabo Frio. Ele depende também desta realidade, que é a realidade socioeconômica, da família, da comarca, da cidade e das políticas que são desenvolvidas naquela realidade social. Estão entendendo o que eu estou falando, gente? Então, assim, este prazo é um prazo que não tem como a gente mencionar muito. É muito, né? A gente tem uma estimativa que depende, aí, portanto, dessa realidade da comarca. Porque como é que funciona o Cadastro Nacional de Adoção? Ele é um cadastro nacional, mas ele funciona de forma regional, regionalizada. O que quer dizer isso? Quer dizer que, se eu tenho uma criança na minha vara, lá na primeira vara, eu lanço essa criança para procurar a família, as primeiras famílias que são aproximadas nos primeiros lugares da fila para essa criança são as crianças da primeira vara. Não tem ninguém na primeira vara naquele perfil, segunda vara, terceira, quarta, Niterói, São Gonçalo, Maricá, e aí ele vai ampliando essa área, circunferência geográfica, até chegar a Maceió, enfim, ele vai do mais perto para o mais longe. Então, a análise do cadastro é uma análise que faz muito sentido. Por quê? É melhor alguém que está mais perto, vai ser aquele que vai chegar mais rápido na criança. Imagina se eu tiver que acionar o primeiro da fila para uma criança do Rio, lá do Rio Grande do Sul, lá do Maranhão. Tem sentido. Então, é sempre aquele que está mais perto. As crianças que são colocadas para adoção, a prioridade do cadastro primeiro, os habilitados de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Maricá e por aí vai. Entende, gente? Então, é esta a lógica do sistema. E aí a gente não tem como dizer que, dependendo da comarca, você pode ter políticas que sejam diferenciadas, você pode ter ações com relação a essas famílias, que são as famílias que vão perder os seus filhos, na maioria das vezes. Então, é toda uma série de fatores e de contingentes de fatores que acabam interferindo nesse tempo. Agora, com certeza, um perfil mais ampliado, se duvidar, no dia em que você recebe o certificado, você é apresentado como uma criança ou adolescente. Mas aí também a gente vai dizer, e essa é uma questão fundamental, que a gente sempre bate nos encontros e na habilitação, que a gente não tem que se habilitar e mudar o nosso perfil apenas por conta da pressa na fila. A gente vai arcar com o nosso desejo. Porque, na verdade, gente, quando a gente convida uma criança, quando a gente convida um adolescente para ser nosso filho ou nossa filha, esta relação é uma relação que é muito séria. Então, é um convite muito especial para a vida toda. Filho não se devolve. Filho não vem com certificado de garantia. Então, quando a gente adota, pensando narcisicamente, a criança tem que se adequar ao que eu acho que é certo. A criança tem que atender à minha expectativa. E a gente vai, nem filho biológico faz isso, gente. Nem filho biológico. Aliás, nenhum filho faz. Filho não vem com certificado de garantia, ponto. Pronto, acabou. Filho é filho e só, e basta. Então, essa é uma questão fundamental para a gente pensar. Né? Porque aí a gente tem, às vezes, muitas situações de devolução também, nessa dinâmica que se coloca. Então, a gente vai pensar na responsabilidade da escolha do perfil. Então, a gente não vai escolher apenas para correr com a fila, mas sabendo que quem tem disponibilidade, né, e maturidade para um perfil ampliado pode ser chamado no mesmo dia de entrega. Eu já fiz colocação várias vezes, gente. Estou entregando certificado e eu falo que a gente sempre, eu pelo menos faço isso. Toda vez que eu vou falar numa reunião de entrega de certificado, eu falo das crianças que a gente tem disponíveis. E a gente já está fazendo o buscativo. E aí, quando a gente começa a falar, se alguém se interessa, olha, essa criança a gente já começa a falar naquele dia. A gente teve a situação da Malu, que até saiu no Globo há 2 anos, eu acho, com a Paula, que é uma situação super linda. A Malu, no dia em que a Paula recebeu o certificado, eu falei da Malu e a Paula, perfil ampliado e a buscativa naquele momento. Ela tinha se habilitado, estava recebendo o certificado para um menino até 4 anos. Eu falei da Malu que era uma menina de 10. E ela topou conhecer a Malu. E a Malu é a filha dela.
disponibilizou e ela se abriu para aquele encontro, para aquela experiência. Eu, há 2 meses atrás, no dia de entrega de certificado, falei do Dudu, que é um menino lá do Rio, para uma habilitada, ela estava se aproximando do Dudu. Dudu está com 14 anos. Ela estava com perfil até 8, 10 anos para menino. Tocou, conheceu o Dudu. Então, assim, ela, no mesmo dia que ela recebeu o certificado, eu já liguei para a diretora do abrigo, ela já foi naquela semana para poder começar a se aproximar do menino. O que é disso? Enfim, a Estela falou agora que acabou. Espero que, de alguma maneira, a gente possa ter trocado aqui alguma coisa que tenha sido útil para vocês. E agradecer ao convite. E, enfim, a participação de vocês. Torço muito para que os filhos e as filhas cheguem logo e que as suas famílias sejam mais felizes ainda. Porque a gente tem que pensar assim, a nossa família já é feliz. Ela vai ficar mais feliz ainda com a chegada de mais um membro ou de mais alguns membros, né? Porque às vezes a gente está aberto a mais um. Vamos. A gente no final que agradece a sua presença aqui e claro que queremos que você volte mais vezes. Em relação a um ponto importante que você tocou, eu acho que em relação a 13.509, essa lei que a doutora Mônica falou antes, a doutora Mônica pediu desculpa, mas ela teve que se ausentar porque ela está com a mãe dela, um pouco mais idosa em casa, ela teve que ir para lá cuidar da mãe, enfim, e não pôde ficar aqui para o finalzinho da nossa reunião. Mas eu acho que em relação a 13.509, que a gente está chamando de lei dos prazos, advogados, enfim, as pessoas especializadas, de 2017, 22 de novembro de 2017, eu acho que ela claro que há esse olhar sistêmico em relação à importância da valorização da família biológica, da manutenção dos vínculos em família de origem. Entretanto, acho que essa lei, de certa forma, ela vem para nós dos grupos de apoio à adoção, especialmente militantes da causa da adoção, ela vem não para 99% das pessoas que eventualmente têm suas crianças indo para instituições de acolhimento ou famílias acolhedoras, mas para 0,1% que não tem afeto para com suas crianças. Porque essas crianças têm pressa. Para essas crianças é necessário que o judiciário, o Ministério Público, a Defensoria, os advogados, enfim, o sistema de justiça seja sério, seja rápido em promover as ações de destituição, em disponibilizar essas crianças para o cadastro de adoção ou, se possível, ainda na suspensão do poder familiar, vendo que não há possibilidade de reinserção dessa criança na sua família de origem, que ela já seja colocada para adoção, mesmo sem entrar ainda no cadastro. E aí sim, nós vamos estar dando a prioridade absoluta do artigo 227 da Constituição de 88, como você começou falando, para as crianças e adolescentes, nesse caso para as crianças que eventualmente, eu como Lindomar gosto de chamar todas as crianças, até os 17, 18 incompletos, acho que a gente tem que ter instrumentos também para dar celeridade nos casos que são necessários que a celeridade seja dada. Há casos que a gente precisa entender que políticas públicas são políticas públicas, a adoção não é uma política pública. Entretanto, a adoção é a saída para aquela criança que está lá abandonada pela sua mãe ou pelo seu pai, ou eventualmente nem soube que é pai, mas que é necessário que a gente tenha celeridade e coragem para destituir o poder familiar, porque é difícil fazer isso, é difícil quanto equipe técnica, eu entendo absolutamente o papel de vocês, e é difícil para o juiz também dar essa decisão dizendo, mãe, você não vai ser mais mãe, pai, você não vai ser mais pai. A gente tem que pensar que essa decisão é uma decisão difícil. Entretanto, quem vale mais, o direito do adulto ou o direito da criança a ter família? Então é importante que a gente tenha essa postura mais ostensiva na busca de famílias para as crianças, seja pela forma adotiva ou pela forma biológica. Se for voltar para a família de origem rapidamente, que ótimo que seja, mas se a criança chegou na Bíblia, ela não pode estar na família de origem. Então, portanto, se nesse caso a gente
tiver uma eventual impossibilidade de retorno da criança para sua família de origem, que ela seja colocada para adoção, sim, no prazo que a lei pede. Os prazos, 1 ano e 6 meses, não é pouco tempo para ficar no acolhimento. O Sábio brinca, né, que cada psicólogo, promotor, defensor, juiz, advogado, devia ficar obrigado 6 meses para ver como é que era. Para a gente poder ter o lugar de fala das crianças. Né? Gente, eu acho que essa questão é uma questão que a gente está olhando do mesmo ponto de vista. A gente está querendo melhor para a criança. Mas quando a gente pensa, né, que algumas situações não são visibilizadas adequadamente no nosso país, não são mesmo. A gente teve escravidão até o século XIX. E a gente, assim, a gente fala agora de cota, ai que vergonha, não, isso é bobagem, não, isso aí não. Eu tenho um filho de 13 anos, afilhado do Lindomar, super crítico. Aí meu filho um dia falou isso para mim, mãe, agora ele está na adolescência. Eu disse, mãe, eu estou muito triste. Porque, filho, você já pensou como eu sou privilegiada? Eu sou homem, eu sou branco, eu estudo numa escola particular, eu não preciso trabalhar precocemente. A gente vê tantas histórias assim com relação às crianças. E nem todo mundo tem essa consciência. Quando a gente para pensar, é super interessante, quando a gente para pensar que a gente tem uma realidade hoje de desigualdade social extremada, de extrema concentração de renda, de miséria em todos os cantos do nosso país. Quando eu estava falando aqui, Rio de Janeiro é a cidade com o maior contingente de população de rua do país, do Brasil. Aí eu me lembro de um exemplo, vou dar um exemplo. Uma mãe que morava na rua, estava numa situação de invasão, e aí teve filho sozinha no ponto. E aí ela vai chamar, porque ela não conseguiu, passou mal, acabou não conseguindo, não tinha ninguém para ir com ela, para o hospital. Ela vai buscar ajuda e pega a criança que ela teve, que ela gerou, e coloca dentro da geladeira, que não era uma geladeira que funcionava, mas era uma geladeira que estava escangalhada lá no cômodo que ela morava, porque ela achou que era o local em que haveria menos risco dos ratos comerem o bebê. Menos risco. Aí a gente fala assim, gente, isso existe no Brasil, isso rola mesmo? Aí essa pessoa chama alguém para poder ajudá-la. Aí chega o conselho tutelar e diz assim, esta mãe é uma mãe negligente que deixou o bebê dentro da geladeira e foi lá. Não, ela foi pedir ajuda porque ela teve um parto sozinha e ela deixou a criança dentro da geladeira, que era o local mais seguro na cabeça dela, num local que era absolutamente inadequado para a sobrevivência, para a existência humana, para a dignidade humana, né? Naquele contexto. Aí se a gente não problematiza, não olha, não tem uma política e não pensa, a gente vai dizer assim, qual é o motivo do acolhimento da criança? Ela vai ser negligência. Mas aí se você, é que o próprio, aí é uma escolha política de novo, a própria escolha dos termos, né, ou dos conceitos que vão definir o ingresso institucional, já falam de uma leitura política daquela situação. E você só pode escolher uma. Aí você coloca lá, marca negligência. Mas, cara, a negligência não estava aí, se é que é negligência, atrelada à pobreza, atrelada à miséria. Então, se a gente não tem políticas para pensar nisso, gente, e se a gente não visibiliza a ausência dessas políticas, me desculpe, Felipe, mas a gente vai estar olhando para o nosso desejo narcísico enquanto adotantes. Porque a gente vai estar preocupado que aquela criança que foi acolhida, ela seja protegida e seja colocada para adoção. E um contingente gigantesco de crianças que não tem nem acesso ao abrigo, porque a gente está tendo uma redução desse tipo de política. E um contingente gigantesco de crianças que não tem acesso a uma saúde de qualidade, porque as políticas estão sendo reduzidas e a gente tem uma PEC de 20 anos de congelamento dos gastos sociais. E a gente votou no cara que votou a favor disso, inclusive. Se a gente não tem uma política que seja uma política que fale de uma educação de qualidade, as crianças chegam analfabetas no 9º ano. E aí não tem uma colocação no mercado de trabalho, não conseguem um posto laborativo. Se a gente não tem uma política de habitação e a gente tem uma quantidade enorme. É disso que eu estou falando. O Estatuto é uma lei ampliada. Ela não pode estar funcionando apenas numa direção. E assim, essa é uma crítica que eu faço, que é uma crítica assim, com o máximo de carinho e de cuidado, porque eu acredito no trabalho que eu faço. Eu trabalho há 20 anos em várias infâncias e eu sou apaixonada pelo que eu faço. Porque eu acredito no sentido. Hoje eu saí de casa, fui lá para Belfort Roxo,
porque eu tive uma reinserção familiar há um mês atrás de 2 irmãos, numa casa, na casa do irmão da menina. Então ele é o irmão unilateral paterno da menina que foi introduzida, com o irmão unilateral materno dela. E um menino especial, morando numa casa minúscula, quarto, sala, cozinha e banheiro, na verdade, sem nem caixa d'água em cima da casa, uma caixa no chão que eles usam para poder lavar com balde, tomar banho de balde, lavar as coisas com balde. E aí, quando as crianças foram reinseridas, eu falei, gente, isso vai dar problema, porque o casal já mora com 2 filhos numa casa super apertada. E aí eu fui, me mobilizei através do contato com o ONG, através da rede, e consegui a questão do voluntário, um arquiteto voluntário que se prestou a fazer um trabalho lá para pensar na edificação de um cômodo. Conseguimos, através da ONG, uma empresa parceira para poder investir e fazer a doação do material e para a edificação. E fui hoje lá para Belfort Roxo, mas assim, está pensando sempre nessa visão ampliada do melhor para a criança, gente. É isso que a gente não pode perder de vista. Não é só a criança que vai chegar para mim pela via da adoção. É para todas as crianças do nosso país. E a gente tem que ter políticas que sejam políticas adequadas para todas as crianças e as famílias também, nesse sentido. Não precisa se desculpar nunca comigo, que isso. A gente não discorda, a gente troca ideias, né? Bom, pelo adiantado, a gente ficaria aqui conversando, acho que 1 hora, né? Então, se botasse um vinho, um chope, então... de qualquer forma, como estou avançada a hora, a gente tem que encerrar. Agradecer muito a Érica pela participação aqui, muito obrigado por tudo.